Sua empresa já trabalha com vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou está começando a implementar esse processo? Você sabia que o laudo médico é uma etapa fundamental dentro do processo seletivo? Mas em qual momento ele deve ser inserido? Essa é uma dúvida muito comum. Se você está perdido e não sabe como conduzir essa etapa, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou a Daiane Capistrano, uma das diretoras da Neonegócios e Carreira, e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, o processo seletivo de vagas afirmativas, em mais um episódio da nossa série Estruturando Caminhos para Seleções de Sucesso. Muitas pessoas têm dúvidas e se sentem inseguras com relação a esse tipo de seleção, mas eu vou mostrar para você como conduzir cada fase de forma eficaz, seja ele um processo afirmativo ou não. Como eu citei em vídeos anteriores, se você não viu, corre lá para ver. A inclusão e diversidade surge desde o alinhamento da vaga e a sua divulgação. Na triagem, por exemplo, convém focar em critérios inclusivos, como, por exemplo, valorizar a experiência potencial do candidato, confirmando trajetórias que podem ser diferentes aí das tradicionais. Também é fundamental fazer uma análise imparcial, garantindo que a seleção não seja influenciada por preconceitos inconscientes. Algumas empresas utilizam currículos anônimos nessa etapa, ocultando dados como nome e foto. Existem alguns aspectos que nós não conseguimos avaliar dentro da etapa da triagem, mas se a sua divulgação foi assertiva, certamente você terá candidatos alinhados com o perfil desejado. Mas existem fatores que sim você consegue avaliar desde o início, como por exemplo, vagas afirmativas para mulheres, oportunidades para o grupo 50+, ou vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Para o profissional com deficiência, nós precisamos avaliar o laudo médico para verificar se esse candidato ele enquadra na lei de cotas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, como realizar essa avaliação. Antes da gente entender como faz a avaliação desse laudo, a gente precisa primeiro entender quais são as deficiências aí que se enquadram dentro da lei de cotas. Então, assim, para que se inclua um candidato na cota da empresa, é necessário que ele seja avaliado por um médico do trabalho. Esse médico que vai fornecer um laudo com a descrição dos limites e graus de comprometimento dessa deficiência. E assim determinar a inclusão desse profissional na cota, seguindo aí os critérios do decreto 5.269/04, de 2 de dezembro de 2024. As deficiências que se enquadram na lei de cotas são a deficiência visual, auditiva, física, intelectual ou múltipla. Sem mais enrolação, vamos lá para como fazer a avaliação desse laudo. Aqui na ANEEL nós incluímos essa etapa de avaliação do laudo logo na triagem. E na sua empresa, em que momento isso acontece? Comenta aí pra mim que eu quero ver depois, vou conferir todos os comentários. Bom, a razão de realizarmos essa análise já na triagem é justamente para evitar o retrabalho. Então imagine só, você vai concluir todo o processo, realiza os testes, entrevistas, encontra ali o candidato ideal, mas se depara com a questão do laudo médico. O laudo médico não atende aí os critérios da lei de cotas. Então, todo o esforço que você fez durante o processo, ele foi em vão. Então, por isso fazemos essa verificação logo no início, durante a triagem, para garantir que o candidato esteja devidamente enquadrado desde o começo. Então, o que eu devo fazer? Me ajuda, Dani, por favor. Você deve verificar se o laudo do candidato contém o CID, a patologia e as limitações. Se essas informações estiverem presentes, o laudo pode ser considerado para enquadramento. Mas por que isso é importante? Nem todas as deficiências se enquadram na lei de cotas, por isso é fundamental que o laudo tenha essas informações. Às vezes, o candidato ele apresenta um atestado ou um documento que não possuem aí essas especificações. Então, fique de olho porque possivelmente esse candidato ele não enquadra. Então vamos aí para algumas dicas para a triagem de vagas exclusiva para pessoas com deficiência. Então a primeira dica é: não desclassifique de imediato o candidato com base no laudo. Pessoal, as deficiências elas variam de uma pessoa para outra. Vou dar um exemplo para vocês. O mesmo CID pode se aplicar a um candidato que consegue caminhar normalmente e o outro que não consegue.
Então, o ideal é que você faça perguntas estratégicas para entender melhor quais são as condições do seu candidato e se ele está apto para assumir a vaga. Isso pode ser feito tranquilamente durante o processo de triagem. E aí depois você realiza aí uma avaliação mais detalhada e essa avaliação preferencialmente seria presencial. Então, não julgue o candidato apenas pelo laudo. A nossa segunda dica é: avalie experiências anteriores. Vou trazer um exemplo para vocês. Se a vaga exige que o funcionário fique de pé o dia todo e o seu candidato ele tem uma patologia na perna, a primeira reação qual é? É de desqualificá-lo. Então, se ele já trabalhou em funções similares, você notou isso no currículo, provavelmente ele pode atender aí às exigências da sua vaga. Então, assim, com perguntas bem direcionadas na pré-triagem, você pode identificar se vale a pena seguir com esse candidato para entrevista ou não. A nossa terceira dica é: se não souber, pergunte. Essa é uma frase que é muito internalizada aqui na ANEEL. Por quê? A gente nunca pode deixar uma dúvida levar a gente a eliminar um candidato do processo seletivo. Lembre-se, você tem o poder de ajudar ou prejudicar o sonho de alguém. Então não permita que suas suposições, os seus julgamentos precipitados excluam um candidato do processo seletivo. Bom, pessoal, é isso. E se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse tema, nós ficamos à disposição para dar continuidade a esse bate-papo. Então, bora lá fazer a diferença desde o primeiro passo. Até a próxima. Tchau!